A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Olá, amigos, um grande abraço. Estamos de volta ao Futebol em Rede para você. Eu sou o Fábio Seródio. Vocês estão vendo do meu lado aqui o Luiz Carlos Quartarolo. Para quem não sabe, Futebol em Rede é um programa esportivo, a gente traz informações e faz comentários sobre o futebol, principalmente com um bom humor de sempre. E o Futebol em Rede não é o nosso único programa. Você tem o Futebol em Rede Entrevista. Aliás, quer uma dica? Vá no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Futebol em Rede, tudo junto. Clica lá. O Quartarolo adora isso. É gratuito, sem contraindicações, e lá você pode acompanhar toda a nossa programação. Quartarolo, estamos espalhados em todas as redes sociais, não é mesmo, Quartarolo? Estamos por aí, estamos tentando chegar em você de qualquer maneira, né? Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos com o nosso site à sua disposição. O Fábio Seródio escreve praticamente todo dia, tem um outro cara que escreve de vez em quando, mas a gente está lá, realmente está muito bonito. Frederico Batalha escreve também, o nosso Lucas Neto, né? Rapaz, está muito legal. Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira, é futebol alternativo, que é o futebol raiz. Realmente, o Sérgio Oliveira é um grande profissional nesse aspecto, porque ele é muito cuidadoso, estudioso e traz informações importantíssimas para você. E tem o nosso YouTube, já citado pelo grande Fábio Seródio, que realmente tem uma videoteca à sua disposição cada vez melhor. E nessa semana aí já está no ar o Carlos Alberto Dias, né? Grande, nessa segunda-feira, foi a entrevista inédita que entrou a partir dessa segunda-feira. Aliás, acho que a gente já pode adiantar, né, que o Futebol em Rede vai mudar de horário a partir desta sexta-feira, dia 30 de julho. É isso, Seródio? Nosso próximo programa, você que gosta da gente, ele vai ser realizado ao vivo, normal, você vai poder interagir com a gente, mas segundas e sextas às 8 da noite, 20 horas, para quem gosta do relógio como eu. 8 da noite, ou 20 horas, ou 8 p.m., você escolhe, mas vai certamente encontrar a gente ao vivo com o programa Futebol em Rede. Portanto, anote na sua agenda, já começa a valer na próxima sexta-feira. Às 8 da noite estaremos ao vivo com você. Estamos no nosso site, no Spotify, que o Quartarolo sempre esquece, na Rádio Paradise FM.com, do nosso Mr. Volpe, que ainda nem sabe das novidades, no Instagram, no Twitter, que não faltam, são opções para você acompanhar a gente. Quartarolo, é o seguinte, vamos começar com um assunto muito chato, mas é um assunto que precisa ser esclarecido. Como nem todos acompanham as informações, eu vou dar um rápido panorama da situação, e aí eu vou pedir para que você comente, e eu comento também depois de você. A Justiça do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, ontem, anulou a eleição do senhor Rogério Caboclo, que é o presidente afastado da CBF. Motivo da anulação na Justiça. A Assembleia mudou o peso dos votos e, dessa forma, garantiu a eleição ou a candidatura única do senhor Rogério Caboclo, e, por causa disso, que aconteceu lá atrás, em 2017, a Justiça resolveu anular a eleição. Cabe recurso, acho que ao longo desta terça-feira, certamente os advogados da CBF devem até ter conseguido o recurso, eu ainda não tenho a notícia oficial, mas o fato é que a Justiça do Rio resolveu nomear como interventores o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o presidente da Federação Paulista de Futebol, o senhor Reinaldo Carneiro Bastos. Eles foram nomeados, entre aspas, ainda não se manifestaram rapidamente, dizem que vão analisar o assunto, mas é uma postura ridícula da Justiça. Eu vou depois dizer por que o Quartarolo vai dar opinião. Eu quero lembrar aos senhores que nos bastidores, nos últimos tempos, o senhor Rogério Caboclo andou trocando farpas com o senhor Marco Polo Deonero. Aliás, farpas bem salgadas. Tratam de alcoolismo, tratamento com mulheres. Aliás, um chama o outro de guru, de conselheiro. Um motorista leva e traz um para a casa do outro. Tem uma arquiteta no meio, uma decoradora. É uma bagunça. Eu quero dizer que o senhor Marco Belnero
Ele costumava desfilar com beldades, na época que era presidente da Federação Paulista de Futebol. Nada contra. O amor é lindo. Se a pessoa ama a outra, tenho nada contra. Parece que ele amava muito nesse período. Então, se é para pedir conselho sobre mulher, quem sabe? Mas não vai pedir conselho sobre outras coisas, porque o senhor Marco Polo Deonero ele está afastado oficialmente do futebol devido a um escândalo de corrupção na FIFA. Aliás, ele só não está preso, porque ele resolveu puxar o carro da reunião e evitar ser preso junto com o seu parceiro, que seria o José Maria Marim, e ele está aqui vivendo no seu bem bom, o problema da vida dele. Aliás, é o mesmo artifício que ele utilizou o senhor Ricardo Teixeira, que também está afastado do futebol, mas vive sem problemas nenhum no Brasil. O Brasil não extradita os seus cidadãos para a justiça de outros países. São detalhes que eu gostaria que vocês ficassem sabendo. Um outro detalhe importante que precisa ser dito é que, em meio a todo esse rebu, para não falar outra coisa, o assunto Liga Profissional de Futebol vem sendo tratado. Para mim, é uma piada de mau gosto, eu até vou falar sobre isso. Essas reuniões que estão acontecendo para a Liga, tão esperada por uns, na verdade, são brigas públicas. Recentemente, tivemos na internet a amostra de uma briga dessa, o Mário Celso Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, a quem ninguém pode dizer que é um democrata. Aliás, ele é o presidente ad eterno do Atlético Paranaense. Ele andou batendo boca com o presidente do Bahia, chamaram o espírito do Eurico Miranda, ameaças para lá e para cá. Aliás, essa história de liga, é bom que você saiba, algumas empresas já entregaram propostas para firmarem a tal liga. Uma fórmula mágica. Essas empresas elas são ligadas a atuais presidentes de clube, a ex-presidentes de clube e também a dirigentes, a empresários. Então, tudo isso está acontecendo no mundo do futebol. Eu quero lembrar também que, nesse rebu todo, ainda existe a tal da história do mandante, que o governo resolveu interferir. É uma ajuda política para colocar público no estádio, para dar dinheiro para clube. Aliás, tem muito clube por aí que está se ajeitando politicamente, inclusive na forma de patrocínios na camisa, se alinhando politicamente a algumas pessoas. Eu quis dar esse panorama, Quartarolo. Por favor, fale o que você tiver que falar a respeito, depois eu falo também. Seródio, é um tema espinhoso, chato, que não ajuda em nada ao futebol brasileiro. O juiz foi um mediador, na verdade, ele não foi um juiz togado, porque, na verdade, ele pensou, vou entregar parte agora do feudo para São Paulo e para o Rio de Janeiro, nas pessoas do Landim e do presidente da Federação Paulista, que são os dois estados mais fortes do futebol brasileiro, são os dois estados mais ricos. A CBF tem sede no Rio de Janeiro desde que ela existe. Muita gente chegou a defender, poxa, leva a CBD ou a CBF para Brasília. Eu acho que é uma grande bobagem, até porque em Brasília pouca coisa funciona. Se virar também estatal, não vai funcionar. É uma empresa particular, quer queira, quer não, tem seus problemas e usa o nome do Brasil em muitas situações, como, por exemplo, a seleção brasileira e agora a própria seleção olímpica levando a bandeira do Brasil. Mas, na verdade, é uma operação totalmente particular. É sobre os homens que já dirigiram e que ainda estão mandando, em qualquer país sério, e se a FIFA também fosse tão rigorosa quanto ela tenta parecer, na verdade, ela instauraria um processo mais um contra o Marco Polo Deonero e contra o Ricardo Teixeira, que viraram eminências pardas do futebol brasileiro. A informação é que eles continuam mandando. De alguma forma, eles continuam mandando. O Rogério Caboclo nada mais é do que braço de um deles. E quando a coisa piorou de um lado, ele correu do outro. E muito provavelmente voltará para esse outro lado se for necessário. Ele é uma pedra política na situação. Eu não vejo nele qualidade para ser presidente da CBF. Não que os outros também tivessem tanto assim. Então, o que me parece que aconteceu foi o seguinte: há uma pressão política muito grande, há uma pressão governamental muito grande contra a Rede Globo, porque muita gente no Brasil comprou um discurso que vem sendo batido há muito tempo.
um maniqueísmo idiota contra a Globo, entendendo que ela atrapalhava o futebol. Quando, na verdade, se não fosse a Rede Globo, nunca trabalhei lá, não sou advogado da Globo, você também não é, mas a verdade é a seguinte, Seródio. Se a Globo, a gente que conhece o futebol nesse quesito, de tanto atuar junto, trabalhar como repórter, dentro, fora do campo, e também em estações de rádio, de TV, a gente sabe que a Globo, na verdade, vem sustentando o futebol brasileiro há 20 anos. Ah, ela não paga tanto quanto na Europa, a economia é outra. A verdade é que todos os clubes ficaram pendurados da Globo por falta de competência de outras emissoras. Agora o SBT entrou na jogada, claramente empurrada por um ato político. Pode ver as empresas que patrocinam o SBT, maravilhosamente muito boa equipe, dá emprego, mas a gente sabe que o Silvio Santos jamais gostou de futebol, essa é a grande verdade. Ele está fazendo por birra e porque alguém quer atrapalhar a Rede Globo. Tanto é que o Flamengo brigou com a Rede Globo depois de visitar Brasília e perdeu dinheiro no Campeonato Carioca, que é um campeonato ruim hoje. O único campeonato estadual que vale a pena é o Campeonato Paulista, e olhe lá. E mesmo assim, a Globo vinha pagando o campeonato amazonense, campeonato sergipano, campeonato de tudo quanto é lugar, vinha dando boas cotas proporcional à sua importância, segundo o que ela pensava, o que ela admitia, o que ela negociava e os próprios dirigentes. Então, há realmente um clamor político para pressionar, inclusive a própria criação da Liga, que eu acharia um negócio muito saudável para o futebol brasileiro. Mas o momento é oportuno? É oportuno. Eu até discuto isso que você falou, olha, vai ter empresário, gente que vai indicar, gente ligada a clube, mas aí eu acho que não dá para escapar, porque o futebol tem essas pessoas no entorno. É mais ou menos a política. A gente vê muitos políticos investigando os outros, mas eles também têm rabo de palha, como diria meu velho pai, e não pode passar perto do fogo, porque, na verdade, é uma grande confraria, de vez em quando se oferece uma cabeça, e vamos que vamos. Então, isso posto. Agora, eu lembrei muito hoje do Lampedusa, o livro Gato Pardo, ou Leopardo em português. Em determinado momento, há uma frase do Lampedusa que diz o seguinte: quando o Fabrício está tentando resolver o problema interno, resolver o problema da unificação da Itália, ele fala o seguinte, atenção, ele era, numa linguagem bem nossa, um coronelzão, né? Ele fala assim, gente, unindo e conversando com adversários e parceiros, que, na verdade, quando a coisa aperta, aí a gente centra tudo, vira centrão. Então, a gente, né, quando precisa, a gente faz acordo. Aí ele falou assim, gente, nós precisamos mudar para que tudo continue como está. Landim e o presidente da federação não vão mudar nada. Ah, eles vão chamar a eleição. Não vão mudar nada. Vai continuar igual. E só para terminar, essa coisa que foi a alteração do estatuto, dando peso maior para as federações do que para os clubes da Série A, e muito menos para a Série B, C e D, foi na calada da noite. A gente já via acontecer isso em Brasília muitas vezes, em vários lugares do país, e os clubes ficaram na dele, principalmente os grandes clubes. Então, o que acontece, Seródio? Numa eleição para a CBF, primeiro que você tem que ser indicado por um determinado número de clubes. Esses clubes não vão indicar você, até porque hoje o presidente de federação regional recebe um salário da CBF, isso também foi decidido nessa última mudança aí. E, por outro lado, se todas as federações votarem num determinado candidato, ele ganha a eleição, porque o peso dos outros... manobra política. O peso dos outros votos é menor. Então, a maioria, se todas as federações votarem no Fábio Seródio, você ganhou a eleição. Mesmo que eu tente fazer outra coisa, tente correr por fora, fazer acordo com os clubes, não tem jeito. É a manobra, é o mal da democracia, tem que ter eleição. E o maior mal de nosso tempo é que não há candidato praticamente para nada. São todos iguais. Bom, deixa eu falar por partes. Essa foi o Fernando Quartarolo, respeito muito, ele sabe disso, eu adoro Quartarolo, respeito tudo que ele fala. Mas eu tenho uma outra visão sobre isso daí. Primeiro, a mudança do estatuto está na cara, foi uma artimanha. Sim. O João Avelange inventou um jeito de passar o cargo do presidente da CBF pelo testamento. Ficou com o genro dele como presidente da CBF. Já não era mais genro. Não era, fez um acordão. Ele foi. E aí, era pai do neto.
nessa situação aqui, criou-se uma situação para que se perpetuassem no poder a mesma turma. Sou contra isso. Acho que voto, os caras da CBF tem que ter o voto igualitário de todos, das federações, dos clubes da A, da B, da C, e ganha quem tem mais voto, e pronto, acabou. E também não tem que ter cláusula de filtro para colocar candidato a presidente da CBF. Eu lembro que, muitos anos atrás, o Silvio Luiz e o Flávio Prado foram candidatos à Federação Paulista de Futebol. Você lembra disso? Lembro. Uma farra, legal pra caramba. Que eu sou liberdade total. Quem é democrata gosta disso. Mas, independente desse assunto, o que aconteceu é que, não à toa, no Rio de Janeiro, resolveram colocar a mão no vespeiro. Colocaram a mão no vespeiro porque continua correndo a tal da história do mandante, os contratos de televisão, isso tudo que o Quartarolo falou. Se a Globo não existisse, meu amigo, seu time já estava falido e faz muito tempo. E agora? Eles estão tentando dar um jeito para ver interesses que não sejam os financeiros. Essa é a verdade. É a verdade. E aí, não à toa, no Rio de Janeiro, surgiu essa história, entrar na CBF, e não à toa colocaram o Landim, presidente do Flamengo. Meu Deus do céu. É um absurdo. É um absurdo por quê? Porque ele representa exatamente esse tipo de pessoa. É o clube que ganha patrocínio do governo, que coloca público no estádio em Brasília, contra as normas que deveriam ser seguidas à risca em relação à pandemia. É o clube que teve problemas lá atrás, esquece de falar do Ninho do Urubu. O Flamengo eu adoro de paixão, sou flamenguista, mas, infelizmente, esse cidadão não condiz com aquilo que se espera do Flamengo. Infelizmente, é uma verdade. Colocar o presidente da Federação Paulista, eu já só sei que ele é inimigo do Marco Polo, que já seria alguma coisa boa. Mas a gente nem sabe até que pito vai. O fato é que foi uma armação. Sou contra armações. Acho que a coisa tem que ser resolvida lá. É entidade privada? Então reúne todo mundo, eles que façam uma assembleia decente e resolvam a questão. Ok? E não dá para ter presidente de clube comandando isso. O Marco Polo representava o Palmeiras, o Rogério Caboclo representava o São Paulo. Precisa acabar com isso. Precisa ter gente que seja da área. Bom, fato é que tudo isso está acontecendo num momento ideal para essa gente. Eles conseguem holofote. E você que torce para o futebol, gosta do futebol, olhe isso com um olhar crítico, não com um olhar de salvação, porque liga nenhuma vai salvar. Os dirigentes são os mesmos. Você acha que o Mário Celso Petralha vai ser alguma coisa importante da Liga, que se não for para puxar para o Atlético Paranaense? Esse Landim vai ser alguma coisa importante numa Liga que não seja só para ver o Flamengo? E os outros clubes são iguais, cara. Então, é uma discussão muito boa com pessoas erradas. Tinha que mudar as pessoas. Enquanto não mudar a mentalidade, não vai ter liga que resista. Vai ser essa esmórnia de sempre. Acho que as pessoas têm que estar de olho. Primeiro, pelas conversinhas via imprensa. Eu ia te internar, você não quis, você é alcoólatra, você é mulherengo, você isso, você aquilo. Dá a nítida impressão sobre os personagens que estão trabalhando o futebol brasileiro nos bastidores. É isso aí. Quando eu falo que a CBF é uma fábrica de monstros, eu não estou exagerando. Coitada da Disney, arrumaram uma concorrente para Monstros S.A., Quartarolo. Vamos falar sobre os clubes? Bom, essa parte aí da vida pessoal deles, isso aí é mais para o programa, para o Leão Lobo, né? Nem vou entrar, porque. Mas é discussão de bar, Quartarolo. Isso, é o nível deles, é isso que eu quero falar, baixo, o nível deles. Então, nem vale a pena, nem vale a pena. Vamos embora. É o nível deles. Vamos falar do São Paulo? São Paulo. Hoje o programa é crítico. Tudo bem aí, Serotes? Tudo bem? O São Paulo, depois de levar uma bordoada do Flamengo, implosão, 5-1. O São Paulo está exatamente nessa situação, no meio do mar,
tubarões se aproximando e o São Paulo não sabe nadar e nem tem boia. É a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E, para complicar, um tubarão chama Copa do Brasil. E o outro tubarão, que dizem que é um grandão, chama Libertadores da América. Mas você sabe, né, Quartarolo? O dirigente sempre tem um jeito de escapar dessa sinuca. Será o Benedetto a solução? Eu falei ontem na nossa live que hoje iam falar muito do Benedetto, porque para tentar aplacar ontem, na segunda-feira, né? E hoje também, na terça-feira, vão falar muito. A semana toda vai ser assim. Por quê? Porque para tentar aplacar o 5-1 do Maracanã. Alguns nas redes sociais a gente, né, escreve sobre o assunto e os torcedores ficaram indignados porque eu disse que levou um baile, que o Flamengo sapateou sobre o São Paulo. Não foi bem assim, porque o primeiro tempo não foi ruim. Meu Deus do céu, tomou de 5 no Maracanã. Mas nós ganhamos um monte, amigo. Tudo bem, quando vocês ganharam, aplausos. O São Paulo fez grandes jogos no Maracanã, é verdade. Ganhou do Flamengo, mas tomou de 5. E numa situação terrível. Dizem por aí, Serode, eu até publiquei isso, que a única diferença entre o Flamengo e a deputada lá de Brasília. Não mistura as coisas, né? Não, é que o São Paulo sabe quem o espancou. São Paulo tem certeza absoluta, conhece o algoz. A verdade é a seguinte, Serode. Poxa, tem agora o Vasco da Gama nesse meio de semana. Tem que ganhar. Mas o William e o Luciano já estão à disposição, viu? Nossa, assim, que manchete, hein? O São Paulo precisando de um refresco excepcional, mental. Aí agora vai! A manchete é: Luciano e o William estão treinando, estão correndo. Estão correndo. Não me diga. E aí vem a história do Benedetto. Estão querendo contratar o Benedetto para que ele jogue contra o Palmeiras na Libertadores, porque o cara fez gol contra o Palmeiras. Mas não vai dar tempo. Parece o Vicente Matheus, que quando um jogador fazia gol no Corinthians, ele ia lá e contratava, né? Aquela fase desgraçada do Corinthians. O Vadielu também fazia muito isso, né? Como contou para a gente outro dia um grande personagem da história do Corinthians. Então, cara, não adianta, isso é bobagem, tem que trabalhar. Agora, eu estou olhando a tabela. Ontem, quando a gente fez a live, o São Paulo ainda não estava na zona do rebaixamento. Mas agora está, Serone. Com empate de 0-0, Sport e Ceará, nesse momento. E sabe o que é pior? E que eu acho mais humilhante? A campanha é igual à do time do Sport. São 2 vitórias. E o São Paulo emprestando o jogador para o Sport. O Dredd está lá, o Toró está lá. São 2 vitórias e 5 empates e 6 derrotas. 13 jogos. Só que o saldo de gols do Sport é -4. O do São Paulo é -8. Diante disso, o São Paulo está na zona do rebaixamento. E aquilo que a gente falava. O São Paulo temos ainda, já foram 13 rodadas, já temos ainda 25 jogos. O São Paulo terá que ganhar no mínimo 15 jogos para fazer 45. Para tentar brigar pelo G4. E olha que vai ser difícil, hein? Eu não sei, Quartarolo, se o Crespo escreveu no nosso Facebook, porque essa história de que não era bem assim, apoiamos, mas o primeiro tempo. É a velha história. Você tem um carro, ok? Você pôs gasolina há 3 dias, tanque cheio. E aí foi andar para lá, para cá, para lá, para cá, e na hora H o carro estava sem gasolina. Aí você pega, abre a porta do carro e fala assim, mas tinha gasolina ontem. Não adianta nada. Acabou, filho. O primeiro tempo, ainda tinha um restinho de gasolina. Depois, acabou. E o Fernando Diniz, eles aprenderam com o Fernando Diniz, que falava assim, nós ganhamos o primeiro tempo e perdemos o segundo. Ganhou o primeiro de 1-0, perdeu o segundo de 5. Não foi o caso desse jogo com o Flamengo. Mas é muito parecida a análise. O que está acontecendo em São Paulo? Eu fui até olhar a entrevista do Crespo, que parece um cara legal. E ele falou que a goleada não retrata o jogo. Não. São Paulo poderia até ter vencido, com a diferença de 4 gols para o adversário. Coisa simples. Aliás, não foi só goleada, Quartarolo. O estrago foi mais profundo. O Benítez e o Wellington estão suspensos e não jogarão contra o Palmeiras no Brasileiro. Ok? Tudo bem? Mas então... Eu faço uma sugestão aqui ao nosso querido Casares, Júlio Casares, presidente do São Paulo.
O Carlos Belmonte, que foi nosso colega de imprensa, trabalhou com a gente na Jovem Pan. Dá para fazer um acordo com o novo patrocinador de camisa? Que deu green. Deu green. Cai ou não cai? É a aposta do site que patrocina o São Paulo. É engraçadinho, né? O torcedor vai ficar bravo com você com razão, mas você tem razão também. Green. Não. A verdade é a seguinte, Cerotti. Aí eu pergunto... Pode mudar a pergunta também. Quem é o responsável por contratar o Reruela? Não fica nem no banco. Ô, Cerotti, outra coisa. Você falou aí, né? O Benítez não pode jogar contra o Palmeiras. Mas mesmo quando ele pode jogar, o homem não escala. O homem só escalou, só bota no segundo tempo. Será que ele vai jogar? Eu vi. Aliás, o Flamengo adorou. Agora, a frase do Crespo, não, realmente não ilustrou o que foi o jogo. Não mostrou 5-1. É que tivemos uma extraordinária atuação do Bruno Henrique. Ou seja, se o Bruno Henrique não jogasse, não seria 5-1. Eu também sei. Isso também sei. Tá bem. Quando você apanha, tem desculpa para tudo quanto é lado. Pode ter certeza. O cara que toma de 5 não pode abrir a boca para reclamar de nada. Não, tem que falar, olha, apanhamos, foi legal, estamos cheios de cicatriz, tal, e acabou. Agora, por falar em apanhar, quem apanhou também no final de semana foi o Santos, na Vila Belmiro. Diniz. Quartarola, eu sou obrigado a perguntar para você, mas o que aconteceu? Acabou o encanto com o Fernando Diniz? Cerotti, você tem que perceber o seguinte. Há uma nova modalidade no futebol mundial. Há o campeonato de ponto corrido e há o campeonato de posse de bola. O Santos teve 75% de posse de bola. Tá certo que só chutou 2 vezes a gol, mas ficou com a bola o tempo todo, não sabia o que fazer com ela. Mas tudo bem, e toca para cá, e toca para lá, e toca para lá, e vira o jogo. Cara, e o Marinho, com aquele cabelo roxo dele, ele que vai para o inferno, né? O cara tem... A culpa não é do cabelo. Mas o cara está preocupado com o cabelo. Aquilo que eu falei outro dia do Anderson. O cara que está preocupado em tingir cabelo não está preocupado em jogar, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que você não falou o principal. Você não falou o principal do Santos. O Pelé não jogou. Não. O Fernando Diniz, um gênio, colocou 6 jogadores atacantes. 6. Adianta. Né? Falou, entra todo mundo lá, um tacape para cada um. Chama esquema indígena. Você viu? Gostou? Ataque. Ele foi tirando zagueiro, botando atacante. Tirando zagueiro, botando atacante. Adianta. Não adiantou. O Atlético Goianiense veio inteligentemente. Eu avisei antes, hein? É verdade, você avisou mesmo. E eu falei que ia ser 1-1, porque ainda fiquei com dó do Fernando Diniz. Você falou 1-0, acho 2-0. O Atlético Goianiense veio, fez o gol que tinha que fazer e segurou o resultado, levou 3 pontos para Goiânia. E o Santos, a gente está falando do São Paulo, o Santos está perigosamente lá embaixo também, está com 14 pontos, amigo. Se bobear, não é assim, não. Quer dizer, o Marinho está suspenso, não joga contra a Chapecoense. Ele vai poder mudar a cor do cabelo. Ele vai para o cabeleireiro, vai para... Tem um nome isso aí, né? Estou vendo aqui, Santos... Não, Santos tem 16 pontos, desculpa. Santos tem 16 pontos. Mas, mesmo assim, o Juventude, com a vitória de hoje... De hoje não, de ontem, né? De ontem, hoje é ontem. Hoje foi ontem. Não, deixa eu ver aqui. Não, foi ontem mesmo. Juventude 1, Chapecoense 0. A Chapecoense, que vai enfrentar o Santos, perdeu para a Juventude ontem. O Juventude já está junto com o Santos. Mas antes, o Santos tem a Copa do Brasil, Juazeirense, joguei na Vila. Os caras gostam disso. Cuidado que o Santos, a um jogo, não ganha na Vila. A um jogo? Nem empata. Não, a Juazeirense tem que ganhar. E o Santos, Quartarolo, o Santos faz umas coisas que são... Eu fico orgulhoso com o Santos. Você viu que você sabe que o menino, o Caio Jorge, foi muito poupado aí, porque... foi poupado. Quer ir embora, fica. O menino é legal. É aquela doença, finis contratos. Finis contratos. Mas aí o Santos resolveu anunciar que aceitou a proposta do Benfica, ok? Ok. Já não vamos divulgar valores, que não interessa a ninguém, mas já aceitou. Agora, o problema do Caio Jorge. O problema, Quartarolo, que o empresário do Caio Jorge
É aquele Juliano Bertolucci, que o Santos deve para ele. E o empresário do Caio Jorge quer colocar ele na Itália, não em Portugal. Sim. Ok? Então, quem será o gênio que aceitou a proposta do Benfica de Portugal, sabendo que o empresário que o Santos deve está negociando ele com a Itália? A verdade é a seguinte, Seródio. Não precisa explicar, eu só queria entender. Não, mas você vai entender, do jeito deles. Há uma informação que o Santos equacionou, né? Bonita essa palavra, né? O Santos equacionou, antes a gente falava rolou a dívida, né? Rolar e deixar para pagar depois. Equacionou a dívida de 10 milhões de reais, porque o futebol, você sabe que não dá dinheiro. Rola é da outra administração. Isso. O futebol não dá dinheiro, a não ser para empresário, né? O clube nunca ganha. O Santos deve 10 milhões de reais, o que seria para qualquer um de nós um bom dinheiro, né? Para o empresário. Ok. Eu não trabalho mais, né? 10 milhões. Pela metade. Aí, o que vai acontecer? O Santos disse que equacionou para pagar em suaves prestações. Ok. Até porque o Juliano Bertolucci tem interesse no Santos, porque há outros jogadores que ele quer negociar também. Então, faz parte do jogo. Aí, por que o Santos quer vender para o Benfica ou aceitou a proposta do Benfica? Porque o Benfica vai pagar mais do que o clube italiano. Ok? E tem mais um adendo nessa história. O Benfica colocaria 2 jogadores, 2 brasileiros que não estão sendo utilizados lá, por empréstimo no Santos. Ok. Só que tem uma coisa, Ocelote. O Caio Jorge, a partir de agora, ele assina pré-contrato com quem ele quiser. Ele já está nos últimos 6 meses de contrato. E em janeiro ele sai de graça. O Santos não recebe nada. Dizem que o menino, de boa índole, está dizendo o seguinte, já falou para o Juliano Bertolucci, que é o empresário dele. Olha, tudo bem, eu não quero sair de graça, eu quero que o Santos tenha uma compensação financeira. Que bonitinho. Mas ele, até acho legal. Agora, dizem que o Benfica pagaria agora e só receberia o jogador em janeiro, o que para o Santos seria a salvação da lavoura, porque ele vai perder tudo. E se ele for para a Itália, o clube italiano pode esperar até o fim do ano e pegar o cara de graça. Vamos ver, é uma disputa. Quem é mais esperto? O Santos, o empresário ou o jogador? Quem pode esperar? Quem pode esperar mais? Mas tem mais no Santos, viu? Tem mais? Não. Tem. Surgiu uma proposta do Al Azen, da Arábia Saudita. Eu falei Al Azen, não é Arém, é Azen. Ok. E paga $800 mil para ter o Alisson, de 28 anos. Alisson, que não sei se você notou, não está sendo assim utilizado de uma forma constante, ok? Então, esse é o motivo. O Al-Azen quer o Alisson e o Santos está tentando negociar a situação. Entendeu, Quartarolo? Veja bem, eu não vejo no Alisson um péssimo jogador de futebol. Muito pelo contrário, eu acho que ele é um volante bom, não é um volante de grande categoria para sair jogando. Mas $800 mil dá 4 milhões de reais. Mas eu acho pouco, viu, Seródio? É muito pouco. A redundância é pouco demais. É pouco demais. Eu acho um cara assim, que tem 28 anos? Não, e mais, né, Seródio? É um jogador que vinha sendo titular e capitão do time, tem ascendência sobre os demais jogadores. Eu tenho defendido aqui, você tem ouvido muito isso, a gente tem falado. Eu colocaria o Alisson na zaga. Eu acho que ele pode jogar na zaga, já que o Santos está sem zagueiro. Os zagueiros foram embora, né? Mas isso se bobear, ele vai conseguir espaço no banco de reservas. Vão mandar o técnico embora. Não tem ninguém. Mas aí que está. É uma tese que eu tenho. Não sei se daria certo se ele quer isso. E também a gente não sabe quanto o Asa está oferecendo para ele. Ele tem 28 anos de idade. Só que eu acho muito barato. Agora, por outro lado, o Santos também está sem dinheiro. Então, o que vier é lucro. Então, é muito complicado isso. Se passar pela Jacuipense, Juazeirense, ganha uma grana. Então. Se passar pelo Libertar, ganha mais grana. Ganhou bem agora, né? Ganhou eu acho que se somar um com o outro dá mais do que os $800 do Alisson. Não, e para o Al-Azen aí, pro Al-Azen ele vai em qualquer tempo. No ano que vem ele pode ir, no outro. Mas sabe o que é, Quartarolo?
é que geralmente quem está no comando do clube é mais esperto do que eu. Mas eu fazendo uma conta simples, tá. Eu achei barato demais. Vamos falar do Palmeiras também. Palmeiras é líder, fantástico, maravilhoso. O Palmeiras está com tudo, só não está com mais do que o Flamengo. E daqui a pouco o Renato vai matar. O Renato Portaluppi já disse que tem uma cadeirinha de praia para pôr no Parque de Ibirapuera. Como assim? Deu certo. Agora, que ele tiver vontade, ele senta na cadeira de praia e pede. Tá bom. Vai que ele pede para ficar no lugar do português. O fato é que o Palmeiras está bem. Sim. Mas tem alguns problemas também no Palmeiras, Cortaro. É mesmo? Você sabe que o Borja já voltou. Sim. Ok? Ele foi muito bem lá na Colômbia, está disputando eliminatórias da Copa do Mundo, mas o Palmeiras tem um problema que chama Equação Borja. Você já ouviu falar? Não. Vai ter um filme na Netflix que chama Equação Borja. Okay? Então, eu vou tentar explicar para você. Eles gastaram 40 milhões para contratar o Borja. Sim. Ok? Mas, para pagar isso, eles pediram para a tia Leila. Sim. A tia Leila deu 35 milhões. Mas você sabe que a tia Leila ainda não é presidente. Ela é conselheira. Não é presidência Leila. E aí, se vendeu o Borja, ela quer os 35 de volta. É justo. Até que é justo. Eu não tenho nada a ver com a vida dela, com o Palmeiras. Eu estou falando o que está acontecendo. Mas o Palmeiras tem proposta para vender o Borja para o Boca, para o Júnior, mas tudo muito abaixo dos 35 que a tia Leila quer. Então, nós estamos com esse problema. Borja, Equação Borja, é um novo programa da Netflix que vai aparecer por aí para tentar resolver. Ou você resolve isso, ou ele fica treinando, ou espera a tia Leila ser presidente. Seródio, é meio complicado, por causa do preço dele, o salário dele é 1.200.000, né? Porque há uma paridade com o dólar. Mas não é o primeiro jogador do Palmeiras que está ganhando muito sem jogar pelo Palmeiras. O Palmeiras conseguiu fazer um bom negócio quando o emprestou, ele não vinha sendo utilizado, ou seja, amortizou uma parte da dívida. Eu não condeno a diretoria do Palmeiras por ter contratado o Miguel Borja. Nem eu. Eu não falei nada disso. Não, mas eu estou dizendo, porque muita gente fala, contratou. Não, quando ele foi contratado, ele era um jogador que era artilheiro, era campeão da Libertadores, ele e o Guerra, exatamente. E eram jogadores de destaque na América do Sul, era jogador já da seleção colombiana, e era um jogador que todo mundo queria. Agora, chegou e não deu certo. Eu acho que muito que não deu certo, primeiro, que dizem que ele tem uma personalidade que às vezes ele definha muito, ele não enfrenta as situações. Né? Ele não baixa a cabeça quando não. Ele fica na dele. E talvez isso não tenha ajudado no Palmeiras. Ele é um jogador que tem uma característica muito especial, ele é um finalizador. Você esperar que o Borja volte, fazer aquela jogada que o Luiz Adriano faz, o peão, o próprio Dudu, ele não vai fazer. Agora, onde ele jogou, até no Palmeiras, ele fez gol. Também. E agora também lá na Colômbia ele fez gol. Na seleção colombiana ele tem feito gol. Então ele não é um jogador para se jogar fora. O problema é realmente o lado salarial, que para a atual conjuntura do futebol mundial, o Brasil passa por isso, mesmo o bem administrado e, vamos dizer assim, entre aspas, rico Palmeiras, há uma dificuldade. Tanto aí com a volta do Dudu, que volta também com um alto salário, e o Borja volta também com um salário altíssimo. E tudo isso pesa na conta. Tecnicamente, eu acho que era um jogador aproveitável, sim. O Palmeiras tem disputas pela frente, tem a Libertadores, tem o Campeonato Brasileiro, é um time que pode, inclusive, contar. Se o Luiz Adriano sair para o Inter, para o Grêmio, abre uma vaga. E essa negociação parece que não morreu. O Luiz Adriano é um jogador muito importante, é um ótimo jogador, um ótimo atacante, mas ele vive contundido demais. Né? O homem é de vidro, né? De novo, está parado, está com problema, teve uma boa sequência, ninguém discute a qualidade, o que ele já ajudou o Palmeiras, mas se ele sair, abre-se um espaço para o Borja. Aí as pessoas falam assim,
Mas o Abel Ferreira ficou chateado, porque quando ele podia ter voltado, antes do reempréstimo, ele falou que queria estar inscrito na Libertadores. É um direito dele. Ele ia voltar para ficar de braço cruzado treinando. Até que ele foi legal, que ele voltou, ficou lá na Colômbia mais um tempo, e o Palmeiras não precisou pagar todo o salário dele, só pagou uma parte. Então, sabe, tem muita coisinha que o cara não pode falar. Não, seu Abel, tudo bem, eu volto, mas eu gostaria de estar no grupo da Libertadores. Eu preciso ver você treinar. Então não tem jeito, então vou ficar aqui mesmo. E foi o que aconteceu. Até aí foi tudo certo. Então, eu dava a fita dele treinando lá na Colômbia para o Abel ver. Eu vou perguntar agora para você o seguinte, Seródio, só para fechar o assunto Borja. O Borja seria centroavante no São Paulo? No Santos, saindo do Caio Jorge? No Corinthians? No Fluminense? Só no Flamengo que não? Não. No Grêmio? O Flamengo tem excesso. No Grêmio? Tudo bem, eu entendi você, mas, Quartarolo, entenda um pouco de economia. A aula do professor Seródio de economia, ok? Você é economista, né? Atenção, preste atenção. O pastel, você vai na feira e o pastel de carne custa 5 conto, ok? Você compra o pastel, 5. Aí você dá uma mordida no pastel, ele já não vale mais. Eu sei. Vai ter gente que não quer pagar mais nada pelo seu pastel. Não entendeu? Então, você vai na concessionária, aquele carro lindo, 0 quilômetro, custa 120 mil. Você vai lá e paga. Se você der uma volta no quarteirão com ele, ele já não vale mais 120 mil. Então, quando você for fazer um acordo com alguém para comprar um pastel, para comprar um carro, você tem que levar em consideração as variáveis do assunto. Entenderam? Não. Então, se você pagou 40 pau pelo Borja e Seródio, o Borja não vale mais 40 pau, amigo, faz parte do show. Mas aí que tá, Seródio. Você está falando de coisas consumíveis. O Borja é um atacante consumível. Você compra um cavalo árabe, que é um potro, cujo pai... Não vai falar de cavalo, que o programa a seguir é dos cavalos. Exatamente, vão aplaudir os caras. Aliás, vendem bem e vão indo muito bem com isso e entendem mais de cavalo que a gente. Então não fala de preço de cavalo que vai dar confusão. Preço não. Você compra um potro lá que teve um pai que era campeão. Aí o potro vai crescendo, vai participando de corrida, vai ganhando cada vez mais corrida. Isso é investimento, Quartarolo, não é gasto. Então, é o Borja. Se o Borja continuar fazendo despesa, gol... Isso foi despesa. Contrataram para jogar e tal, não era para fazer negócio. O que eu faria se fosse o Palmeiras, se não por usar ele, emprestava para um clube brasileiro que está precisando aí, qualquer que seja ele, pagando uma parte do salário. Corinthians, empresta para o Corinthians. Seja quem seja. O Corinthians é difícil por causa dessa burra rivalidade entre os clubes. Mas já houve negociação. Pato por Jadson, essas coisas todas, deu certo. E para o Corinthians deu mais certo, é verdade. Mas no São Paulo, o Pato, naquela primeira fase, até que jogou. Porque é uma maneira de você não perder tudo, deixar o cara na vitrine e em ritmo de competição. O Casagrande foi emprestado para o São Paulo, depois voltou para o Corinthians. Sim. Então dá para fazer. Agora, se você quiser se livrar do cara, aí você vai ter que vender pelo que tem na praça. Não vai ter jeito, vai ser muito barato. Preço do mercado. Pastel mordido tem outro preço. Bom, mas o Palmeiras consegue fazer bom negócio. O Pedrão, não o segurança do Corinthians, o Pedrão, que era zagueiro, estava lá em Portugal, e o Angulo, que ninguém engole, foram emprestados para um time de Portugal. Vão ficar uma temporada lá. Mas o Pedrão não tinha voltado agora? Voltou, mas já foi. É a volta daqueles que não foram. O Pedrão não estava lá na Espanha? Estava, mas voltou. Aí não tinha o que fazer com o Pedrão aqui e mandaram o Pedrão para Portugal. Ok? E o Palmeiras? Como viaja o Pedrão, hein? Esse Angulo... As milhas dele deve estar... Vem cá, esse Angulo, Seródio... Tem mais milha que os caras da seleção brasileira. Muito mais do que o Avalanche tinha. Esse Angulo, todo mundo fala. É Angulo. Ninguém engole. Eu nunca vi jogar. Ele estava no Cruzeiro, não jogou, caiu. Estava não sei o que, não jogou, caiu. Joga, mas está ganhando dinheiro. Mas, o Palmeiras também mandaram o Vinha. Aliás, o Vinha já chegou em Roma. Sim. Já sabe onde já jogou moedinha naquela... Fontana de Trevi? Isso, na Fontana de Trevi, jogou uma moedinha.
Ok? Já é jogador, mas no Palmeiras ainda não. Ok? Só quando cair dinheiro na conta. Claro, tá certo. Mas como o Palmeiras é muito radical, o Palmeiras já contratou 2 lateral. Um já está entregue, é o Jorge. E o outro é o tal de Piquerez, de 22 anos, lateral do Peñarol. Bom jogador. O Piquerez também não foi entregue, mas está de mala pronta, esperando para poder ser entregue. Então, não adianta esconder que o Vinha foi negociado, porque já tem 2. Mas se não vier o dinheiro, Seródio, o cara corta, né? Aí não tem jeito. O São Paulo contratou o Herrera porque tinha o Daniel Alves como o melhor do mundo na posição. Tinha Igor Vinícius e ainda o Galeano que fazia a direita. E o Daniel Alves. Aí contrataram o Herrera. O Rejuela. E agora o Palmeiras já contratou Jorge e Piquerez, mas esconde a ida do Vinha, que já foi para Roma. Não escondeu. O Palmeiras já anunciou que o jogador está sendo negociado, falta realmente o dinheiro chegar. Se não chegar, acho que a Roma vai pagar, não tem problema, não. Qualquer coisa é só reclamar ali. O Mourinho é o técnico, não. Não, e qualquer coisa é só reclamar ali do lado, no menor país do mundo, aquele presidente do menor país do mundo. Mas ele não está aceitando reclamação mais. Não está, né? Ele trouxe para o São Lourenço, a coisa está feia, a coisa lá. Mas tudo bem. O negócio é o seguinte. O Jorge é o outro meio angulo também, hein? Jogou bem no Flamengo, veio para o Santos, jogou mais ou menos. Aí o Felipe Jonathan acabou colocando ele no banco. Não, e nunca jogou na Europa, fracassou lá. Como? Jogou no Mônaco? Não jogou, nunca deu certo. Você é muito chato. Se o tal do zagueiro lá que foi para o Corinthians, você achava que jogou no Mônaco, era bom. Esse que estava lá. Mas o Gemerson jogou 5, 6 anos do Atlético Mineiro e jogava muito. E jogou 3. Aí conseguiu uma negociação para o Mônaco e jogou 1 ano lá. Jogou os primeiros anos, jogou bem no Mônaco. Depois o Jorge também estava bem. O Jorge nunca foi aquilo que se dizia que ele seria. Achavam que seria o novo Leonardo. E o Gemerson foi. O Gemerson é um bom zagueiro, eu acho. Muito melhor que o Pedrão, por exemplo. Pegando no pé do menino, o Jorge. Não, ele não é aquilo que falavam que ele era. Vamos ver agora no Palmeiras se ele ganha ritmo, mas está chegando já o Piquerez, que é bom jogador. Eu vi jogar algumas vezes, não tem uma avaliação profunda, porque você vê algumas vezes, às vezes você dá sorte, né? Vê o cara jogando bem, você acha que o cara é bom jogador. Aí quando o cara vê, você fala, meu Deus, vi errado. Aconteceu muitas vezes na nossa vida, e ao contrário também, às vezes o cara não estava jogando bem, e quando vem, jogava bem. O Piquerez, e isso fica claro o quê? Acho que o Vitor Luiz acabou, né, para ele. Coitado. Ele já voltou, foi. Eu só quero dizer que esse negócio de observar jogo do futebol uruguaio. Eu não fui futebol uruguaio. Meu Deus do céu! Vi nas competições da Conmebol. Futebol uruguaio só tem um cara que eu acho que eu conheço que para ver. Chama-se Fábio dos Santos Seródio. Não, eu não assisto. Futebol uruguaio é muito ruim. É difícil. Bom, Quartarolo, vamos falar do Corinthians. Corinthians, que está na sua toada no Campeonato Brasileiro, né, de quem deve, perde para quem pode, e vai fazendo o que tem. Mas o Corinthians viveu uma intensa novela recentemente. Teve lá o menino que chegou lá, o Juliano, depois teve a novela do Renato Augusto, tudo com um final feliz. E agora, o Corinthians vive a terceira etapa da novela chamada Roger Guedes. O Roger Guedes está em Criciúma. Ele não está na China, porque é proibido voltar para a China. Ele está em Criciúma. E lá ele postou um vídeo, uma live, ele fez uma live, chamou o Corinthians melhor time do mundo. E aí, os corintianos, aqui tem um bando de louco, os caras doidos. Ele é do Corinthians, Como é que é? Como é que os caras fizeram? Aqui tem um bando de louco. Aquelas rimas que o Vinícius de Moraes com certeza não assinaria. Aí é o seguinte, para você que é corintiano entender, para o Roger Guedes vestir a camisa do Corinthians, porque parece que salário já está certo, o contrato já está certo, só um pequeno detalhe, ele precisa romper contrato com o time chinês. Sim, senhor.
Senão não adianta nada. É aquela velha história. Você conheceu a princesa, você já pediu a mão da princesa, você é tudo. Mas se ela não falar sim, meu amigo, você vai ficar com tudo isso na mão, e sem Não a é nem princesa. ela que fala, né? É o pai dela, no caso. Então, o Corinthians vive esse problema envolvendo o Roger Guedes. Você acha que o Roger Guedes resolve? Eu gosto, eu acho bom jogador, Cerote. Acho bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Ele jogou bem no Palmeiras, jogou bem no Atlético Mineiro. Não sei como é que está hoje, faz muito tempo que não está jogando. Tá A exemplo do Renato Augusto, né? Por mais que esteja treinando, não é a mesma coisa. Mas é um jogador relativamente não, é jovem ainda. É jovem ainda. Ele até postou tudo isso aí que você falou, porque o mundo está meio maluco e eu diria até meio idiota, né? As pessoas fazem algumas coisas que não podiam fazer se fosse um pouquinho, se pensasse só um pouquinho. Ele jogou no Palmeiras, que é o grande rival do Corinthians, indiscutivelmente. Mas ele não foi aquele jogador marcante do Palmeiras, aquele jogador extraordinário, o Felipe Melo. Não estou dizendo em termos de provocar o Corinthians. Ele sempre foi um jogador na dele, discreto. Aí os caras, o cara jogou no Palmeiras. Burrice. O cara é bom jogador, o cara vai chegar, vai jogar, vai ajudar. E olha, entrando o Juliano, Renato Augusto, e se vier realmente o Roger Guedes, eu não sei como o Corinthians vai pagar tudo isso, mas que o time vai ficar melhor, vai. Vai ser um time que você terá que respeitar e que eu acho que pode brigar um pouquinho mais forte no Brasileiro. Já está um pouco atrás, né? Mas dá para brigar forte no Brasileiro, por que não? O Silvinho deve estar feliz da vida com tanta notícia boa. Parabéns para ele. Mas. Tem mais? Tem. Primeiro, eu quero lembrar, quem conhece o Fábio Santos, conhece o Roger Guedes, que o Fábio Santos foi muito amigo do Roger Guedes no Atlético Mineiro, porque o Fábio Santos evitou tragédia. Que o tal do Roger Guedes, no Atlético Mineiro, brigava com todo mundo. Se eu não jogar... Se eu não jogar? Então, Silvinho, cuidado, que às vezes os reforços, você pisar no pinico, vai dar M. É um que chega para não sair do time, viu, Silvinho? Mas ele vem para ser titular, não tem jeito. Esteja como estiver. Mas ele vem para ser titular, não vem, não? Quartarolo, ele vem porque eu desconfio de uma coisa. E agora eu vou revelar um negócio para você, que você vai ficar bravo. Sim. Você sabe como que se chama mosquito em italiano? Mosquito? Não lembro. Zanzara. Zanzara? Sim, Zanzara. Pelo menos eu isso no Google. Zanzara. Zingara é cigano. Sabe por que está acontecendo tudo isso, Quartarolo? Porque eu acho que tem algum mosquito querendo bater asas. Aliás, o mosquito, Gustavo Mosquito, já foi tirar passaporte italiano, Quartarolo. Mas eu acho até legal para ele, se for jogar na Itália. É ótimo. E também para o Corinthians, porque vai ser uma negociação que o Corinthians vai poder ganhar dinheiro. É um jogador que vem dando resultado, mas não é um jogador que esse tipo de jogador, quando aparece a proposta, você tem que vender. Ele é um jogador substituível, vamos colocar assim. E respeito muito, ele tem feito muito pelo Corinthians, tem ajudado. O futebol dele pode se encaixar lá, principalmente em time médio e pequeno, e vai dar dinheiro para o Corinthians. E o Roger Guedes é melhor que ele. Mas eu estou falando tudo isso porque eu acho que por trás dessa história toda tem mosquito batendo lá. Mas se for isso, o Corinthians está fazendo certo. Batendo lá. Mas o Corinthians está fazendo certo se for isso, porque se você está perdendo... O Palmeiras mesmo, a gente até brincou, né? O Palmeiras está indo embora, o Matheus Vinha está lá já, e o Palmeiras contratou 2. Quer dizer, o Palmeiras está trabalhando em cima daquilo que ele precisa. Se o Corinthians fizer isso, sai o Mosquito, que hoje tem sido um dos principais jogadores do time, indiscutivelmente. Sai o Mosquito e chega o Roger Guedes, você, além de ganhar um dinheirinho por vendê-lo para a Europa, vai dar uma ajuda para o garoto, que também, né, vai dar uma rodagem, vai jogar na Europa, na Itália, que é um futebol que, inclusive pela característica dele, pode ser legal. O Caio Jorge quer ir para a Itália, o empresário dele que falou. O Caio Jorge é a Roma, né? É o Mourinho.
Caio Jorge, o Santos está negociando com o Benfica. Sim, mas o Juliano Bertolucci, que com esse sobrenome, Giuliano Bertolucci, ele quer levar para a Itália. Se fosse Manuel Joaquim, ia para o Benfica. Sim, o Benfica, sim. Então, tem que ter lógica. O futebol tem lógica, as pessoas não pensam. A vida tem lógica. Bom, Quartarolo, é o seguinte, falamos de todo mundo, vamos falar do nosso palpitão. Para quê? Porque erramos tudo. Quem errou tudo? Erramos tudo. Todos os jogos nós erramos. Você não colocou Flamengo 5, São Paulo 1. Como não? Coloquei sim. Você que não colocou aí. Não colocou Atlético de Goiás 1, Santos 0 na Vila Belmiro. Coloquei. Não colocou. E no Corinthians, por exemplo, que foi ontem, você colocou 1-1 e o 0-0. Também erramos. Puxa. Então, erramos todos, ok? Vamos aos jogos desta semana, porque é uma semana de Copa do Brasil. Semana de Copa do Brasil, semana de jogos decisivos. Só lembrando, o Corinthians ganhou ontem de 2-1 no Cuiabá. E foi a 17 pontos no campeonato, que é uma pontuação legal para o Corinthians nesse momento, hein? Vamos lá. Terça-feira, conhecido como hoje. Já ouvi falar. Criciúma e Fluminense. Lembrando que os jogos do Fluminense na Copa do Brasil mudaram de data. E o jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana foi adiado em função da Libertadores da América. Criciúma e Fluminense, Portugal. É em Criciúma. É lá no colo do Roger Guedes. 1-0 Fluminense. Estou econômico. Gol do Nenê. 2-0 Fluminense. Tá bom. Vitória e Grêmio, o jogo será em Salvador. E o Felipão, a primeira coisa que descobriu lá no Grêmio é que o problema não é o técnico. É verdade. Grêmio 1-0. Estou econômico hoje. O Vitória frequentou a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Aliás, está tendo uma briga no Vitória. Você conhece o Paulo Carneiro? Conheço. Eu conheço bem o Paulo Carneiro. E os caras da oposição resolveram fazer um rebu para cima do Paulo Carneiro, ele derrodou os orixás, tudo deu uma confusão. Né? Bom, Vitória e Grêmio, eu vou colocar 1-1. Tá bom. Eu dou uma chance para o Felipão. Na quarta-feira, na Vila Belmiro, teremos Santos e Juazeirense. 3-0 Santos. Se for isso diferente disso, tem que mandar o técnico embora. Nossa Senhora! 2-0 Santos. Tá bom. Atlético Mineiro e Bahia, que fizeram um avant-première no Campeonato Brasileiro, no aniversário do Hulk. Pelo que eu sei, não é aniversário de ninguém no Atlético, no jogo da Copa do Brasil. Vai repetir o placar. 3-0 Atlético Mineiro. Não. Não. De jeito nenhum. 1-1. Ô, louco. Sempre quando você acha que está por cima, você fica por baixo. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Nego. 1-1. Furacão contra o Dragão. 1-1. O jogo era no colo do Petralha. 1-1. No colo do Petralha? Na Arena Petralha? Tá bom. 1-1. Não, o Atlético ganha 1-0. Tá bom. Qual? O Atlético Paranaense. São Paulo e Vasco da Gama. Ai, meu Deus. Vasco da Gama e São Paulo é Morumbi esse jogo. Não é Morumbi. No colo do Júlio Casares. Deu 1-1. 1-1. Aí tem que mandar todo mundo embora. Se o São Paulo não vencer pelo menos de 3-0 o Vasco da Gama... Você está me imitando, né? Na quinta-feira, eu pus 3-0, tá? Na quinta-feira teremos Flamengo e ABC. O Renato disse que vai se poupar, que ele vai na praia, não vai na praia. Não vai. Flamengo e ABC? 4-0 Flamengo. 4-0 é contra time grande. Contra o ABC, com todo respeito, é Argentina, Bolívia e Colômbia, né? O ABC. Você é um cara legal. 3-0 Flamengo. Lá que poupa muita gente. E teremos Fortaleza e CRB, lembrando que o Fortaleza está brigando por vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, tá? Sim. Ganhou do Braga, né?
E agora vai pegar o CRB. Fortaleza e CRB? Em Fortaleza. 2-0 Fortaleza. 3-0 Fortaleza. Tá bom. Vamos ver o que acontece. Lembrando ao nosso querido Sérgio Oliveira que o placar que vai estar no nosso site é Quartarolo 16, Cerolli 19. Continuamos com este placar. Quartarolo, dá o seu recado final, que eu quero dar um beijo em todo mundo também. Tá bom, gente. Um abraço a vocês. Até a próxima sexta-feira. Não se esqueça, na próxima sexta-feira começaremos um novo horário na AltV, também na internet, nas nossas redes sociais. O Futebol em Rede começará às 20 horas, um horário também conhecido como 8 da noite. Será ao vivo no YouTube, no Facebook e também aqui na AltV. E vá lá no nosso canal, no YouTube, youtube.com/Futebol em Rede. Se inscreva, clique, se inscreva. Vá lá que você vai ter toda a nossa programação, tem lá esse programa à sua disposição e tem também uma videoteca com mais de 80 personagens. Nessa semana, a entrevista inédita que entrou na segunda-feira foi o Carlos Alberto Dias, campeão pelo Botafogo, pelo Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, um jogador de muita qualidade na época e que falou com a gente, e tem vários outros personagens à sua disposição. A verdade, Cerolli, é que não tem contraindicação, não tem intolerância, não tem, efeito colateral. É uma beleza. E ainda é gratuito. Passe por lá. Fácil. É só você ir lá no nosso canal do YouTube e se inscrever. Um beijo para todos vocês, um beijo ao Sérgio Oliveira, a Mônica Basile, que hoje coloca, procurando aí para dar mensagem. Tem que olhar o horário, a escala. E o nosso Frederico Batalha, que está nos direcionando para os Estados Unidos. Daqui a pouco nós vamos entrevistar o Obama, pode ter certeza disso. Um beijo para todos vocês, até a próxima, Quartarolo. Tchau, Sérgio. Um abraço tchau. ao AltV, o pessoal da AltV, Alberto Luquete, o Sérgio Oliveira. Um abraço, até a próxima sexta, às 8 da noite, hein? Um abração. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.